pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos então para a nossa quinta e última aula de bibliologia, tá? Bom, antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero aqui fazer um pedido. Você que ainda não entregou o seu trabalho, tá? Estou prorrogando a data que nós tínhamos já determinado anteriormente, tá? Mas isso vai acontecer agora nessa primeira matéria. Depois será muito difícil porque eu preciso respeitar aqueles que cumpriram com o prazo e tiveram, consequentemente, menos tempo para fazer o seu trabalho, tá? Vou prorrogar dessa vez, mas eu preciso que você entregue o seu trabalho até sexta-feira. Até sexta-feira, senão você ficará sem nota, certo? Lembrando que é aquele trabalho das 3 versões. Você escolhe um texto, coloca ela em 3 versões e depois faz o seu comentário tratando ou trabalhando da importância das escrituras através ou a partir do texto escolhido. Você escolhe o texto, são 3 versões, então é rápido, é fácil até de fazer, então por favor, faça e entregue até sexta-feira, sem falta, para não ficar sem nota. Essa nota do trabalho será acrescida juntamente com a nota da prova que nós iremos fornecer durante essa semana, tá certo? Semana que vem nós iniciamos outra matéria. Essas aulas que nós fazemos em vídeo, elas não substituem a leitura do material de vocês, do livro de vocês. Essas videoaulas que nós fazemos é um apoio ao conteúdo, à matéria. Tá? Então, muitas coisas que nós tratamos aqui, vocês não têm no livro de vocês, e muitas coisas que tem no livro de vocês a gente acaba não tratando aqui, mas isso por critério. Tá? Nós temos vídeos de 30 a 40 minutos de conteúdos extensos que nós precisamos determinar algumas questões importantes, mas isso como um acréscimo ao que vocês têm no livro de vocês. Como falei, o vídeo não substitui a leitura, o estudo do material que vocês têm em mãos. Então eu peço que vocês, juntamente com os vídeos, leiam também este livro que vocês têm em mãos. Tá certo? Não sei se todos têm um livro físico, ou talvez alguns têm PDF. Eu não sei como que é. Eu tenho PDF, eu não sei como que você tem esse material nas suas mãos. Mas o fato é que, juntamente com os vídeos, você precisa ler e estudar esse material que você tem. Tá certo? Dado os recados iniciais, vamos então para a nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos da canonicidade bíblica, o cânon das escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Tá. O que é cânon? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vejam, toda a escritura, e quando nós falamos de escritura, nós estamos limitando, determinando um ponto de início e um ponto de fim. Nós estamos criando um parâmetro. Toda a escritura. Quando nós falamos de toda a escritura, nós estamos dizendo a escritura, essa escritura, esse limite, ela é inspirada por Deus. E sendo inspirada por Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução. Quando nós falamos de cânon, nós estamos utilizando uma palavra latina, que também vem do grego, que significa vara reta para medir, vara de medir. Então, Ezequiel, por exemplo, lá no capítulo 40, no versículo 5, fala dessa vara de medir, e a partir do versículo 5, ele começa a descrever a visão que ele está tendo de alguém medindo o templo. Então, ao longo de alguns capítulos, a gente vai ver essa visão, né, esse relato da visão de Ezequiel, de alguém medindo o templo, tá? No sentido religioso, o cânon significa aquilo que serve de norma ou regra. Tá? Então, por isso que eu falei, toda a escritura
lá naquele texto inicial, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando eu falo toda a Escritura, eu estou limitando. Eu estou dizendo que existe um limite, está medido, foi medido, foi determinado os seus termos, os seus limites. Essa Escritura, não outras. Essa Escritura aqui, que foi determinado, que foi colocado, não, isso é de fato Escritura, isso é de fato inspirado por Deus. Essa Escritura é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, tá? Nesse sentido, como regra, como norma, a gente tem vários lugares no Novo Testamento que utilizam desse termo, né? Gálatas 6,16, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, esse limite, tá? Essa instrução, essa regra, essa norma, né? E também sobre o Israel de Deus. 2 Coríntios 10,13, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação de Deus que nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Filipenses 3,16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, esse limite, essa regra, essa norma, tá? Resumidamente, o cânon é a coleção completa dos livros divinamente inspirados. E, é claro, quando a gente fala do cânon e essa coleção completa de livros divinamente inspirados, nós estamos fazendo o contraponto com outros livros que não são divinamente inspirados, que nós falaremos daqui a pouco. E volto para o texto de Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada. Tá? Então, isso quer dizer que temos outros livros que nós não podemos colocar ou encaixar dentro dos parâmetros como divinamente inspirados. Dessa forma, a Bíblia é nossa norma ou podemos chamar de regra de fé e prática. Tá certo? O cânon do Antigo Testamento. O desenvolvimento do cânon hebraico se deu em um longo processo de aproximadamente 1000 anos. Tá? Então é um processo bastante longo de escrita, diferente do Novo Testamento, que o processo foi bastante curto, mas o período de aceitação dos livros demorou mais, né? O processo de canonização demorou bastante, mas o período de escrita foi curto comparado com o período de escrita do Antigo Testamento, que foi aproximadamente 1000 anos. Tá? Então, na época dos patriarcas, toda a forma de transmissão, né, principalmente a revelação, ela era dada de duas formas, oral e escrita. Tá? A escrita já era conhecida na Palestina muito antes de Moisés, que nós cremos que foi o primeiro escritor, né, das escrituras, por ter escrito, se não todo, boa parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né? Tirando alguns pontos, inclusive, é claro, a sua morte, os relatos da sua morte, que não teria como ele mesmo escrever. Tá? E a arqueologia comprova que, de fato, muito antes de Moisés, já havia a escrita, né? Foram encontrados inúmeras placas, inscrições e até mesmo documentos, né? E muita coisa do que foi encontrada é datado de um período que é chamado de antediluviano, ou seja, antes do dilúvio. Então, muitas coisas que foram encontradas em um período muito antigo, comprovando a existência da escrita já muito antes de Moisés. Tá? A gente pode dizer que o cânon do Antigo Testamento, essa coleção de livros aceitos, né, do Antigo Testamento, como a gente tem hoje, ela ficou completa desde o tempo de Esdras, a partir do ano 445, que é quando Esdras surge aí na cena. Tá? Só que assim, para os judeus, o Antigo Testamento, lógico que eles não vão chamar de Antigo Testamento, é chamado de a Bíblia Hebraica, tá? Possui uma divisão um pouco diferente da nossa. Tá? Inclusive, Jesus ele cita lá em Lucas 24:44, né, falando que toda a Escritura fala dele, né, e aí ele utiliza os 3 pontos ou as 3 divisões dessa Bíblia hebraica.
que é chamado de lei, profetas e escritos, certo? A lei sendo de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, e aí dividido em 2 pontos, que são os profetas anteriores e os profetas posteriores. Sim, eles têm alguns livros históricos, para nós que são chamados de históricos, como proféticos, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, eles têm esses livros como livros proféticos, profetas anteriores. E então os profetas posteriores, que são os livros que nós temos de Isaías, seja os profetas maiores até os profetas menores, né? Então Isaías a Malaquias. E aí nós temos os escritos, e os escritos também divididos. Os poéticos, de Jó a Provérbios, os 5 rolos, já falaremos dos 5 rolos, que é Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Ester, e os livros históricos, que seria Daniel, Neemias, Esdras e 1ª e 2ª Crônicas. Tá? Esse conjunto de livros, ou essa divisão, é chamada de Tanakh, ou como alguns chamam de Tanakh. Por que Tanakh? Porque são 3 letras que definem essas 3 divisões, certo? Tanakh pega-se então o T de Torá, o N de Neviim, que são profetas, e o K do Ketuvim, que seriam os escritos. Por isso que é chamado de Tanakh. Então, quando você ouvir falar de Tanakh ou Tanakh, você está ouvindo falar do Antigo Testamento que nós temos nas nossas Bíblias cristãs, ou a Bíblia hebraica, como é chamado para o povo judeu. Tá? Não podemos chamar de Antigo Testamento essas escrituras para o povo judeu, porque eles não reconhecem, evidentemente, o Novo Testamento como escritura sagrada. Tá certo? Os 5 rolos, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Ester, eles eram utilizados para as festas, né? Então, no período das festas, eles recitavam ou utilizavam esses livros para fazer alguma menção, alguma lembrança, alguns acontecimentos, tá? Então, por exemplo, Ruth lembrava o Pentecoste, tá? Então, a celebração da colheita, né? Cantares, a Páscoa, que fazia alusão ao Êxodo, né? E Eclesiastes, a festa dos tabernáculos, que era já a gratidão por essa colheita. Lamentações era o mês de Abib, que lembrava a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. E aí Ester, a festa de Purim, porque dentro do livro de Ester está falando de um livramento das mãos de Amã. Então todos nós conhecemos essa história. O mês de Abib, ele corresponde aos meses de março e abril. Tá? Então é o primeiro mês eclesiástico, o primeiro mês religioso. Isso nós vamos ver lá em Êxodo, né? Que foi dado como o primeiro mês, quando eles saíram, no dia 15 do mês de Abib, né? Nós encontramos lá, que foi dado então como o primeiro mês do ano, tá? Que é um período do grão recém-amadurecido, né? E aí depois do exílio ele foi chamado de mês de Nissan, depois do cativeiro, né? Lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 1, eles falam do mês de Nissan, que é o mesmo mês de Abib. É claro que nós não vamos tratar aqui o calendário judaico, mas só aqui porque nós falamos, né, sobre o mês de Abib, só para entender o que significa isso, tá certo? O nosso Antigo Testamento, ele começa em Gênesis e termina em Malaquias. Já a Bíblia hebraica, ele começa em Gênesis, porém termina em Crônicas. Então nós temos uma diferenciação bastante grande em relação à ordem. Mas os livros são os mesmos. O nosso Antigo Testamento, nós temos 39 livros.
tá? Porém, a Bíblia hebraica possui 24 livros. Bom, mas como que posso dizer que os livros são os mesmos e nós temos mais livros do que a Bíblia hebraica? O nosso Antigo Testamento possui mais livros do que a Bíblia hebraica. É porque Samuel, por exemplo, que nós temos 1º e 2º Samuel, eles consideram apenas um livro. Reis, que nós temos 1º e 2º Reis, também apenas um livro. Crônicas, mesma coisa. Esdras e Neemias é somente um livro. E os profetas menores, que nós temos 12 livros ou 12 profetas menores, para eles é apenas um livro, né? Que seriam os 12 profetas. Tá? Essa divisão que nós temos, nós já falamos até mesmo em algumas aulas passadas, que ela provém da Septuaginta, que é aquela tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, tá certo? A formação desse cânon. O cânon do Antigo Testamento foi formado em mais de 1000 anos, de Moisés a Esdras, como a gente tinha comentado anteriormente, tá? Moisés ele começa escrevendo o Pentateuco em aproximadamente 1491 a.C. e Esdras então entra em cena em 445 a.C. Lembrando que todo tipo de datação que nós vamos fornecer aqui são datações aproximadas, tá? A gente pode ter grandes variações nessas datações, em determinado tipo de consulta. Se eu for consultar uma enciclopédia ou se consultar outra enciclopédia, de repente nós teremos divergências nessas datações, porque realmente são datas difíceis de fixarmos, de determinarmos de fato, tá? Então, todo tipo de data que nós fornecermos são datas aproximadas. Então, se acredita que Moisés tenha iniciado a inscrição do Pentateuco em 1491 a.C. e se acredita também que Esdras ele inicia todo o seu processo de organização e canonização, podemos dizer assim, a partir do ano 445 a.C., tá? Esdras não foi o último escritor bíblico, provavelmente tenha sido Neemias e Malaquias os últimos a escrever, tá? Mas se acredita, segundo as próprias fontes judaicas, que por ele ter seu ofício tanto de escriba quanto de sacerdote, né, foi ele que organizou esse cânon, tá certo? Cremos que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos eram postos no tabernáculo junto ao grupo de livros sagrados. Esdras, como já dissemos, após a volta do cativeiro, reuniu os diversos livros e os colocou em ordem como coleção completa. Destes originais eram feitas cópias para sinagogas largamente disseminadas, tá? Isso é um texto lá do livro A Bíblia através dos séculos, até tenho o livro aqui. Esse livro aqui eu recomendo muito vocês adquirirem, é um livro curtinho, um livro fininho, tá? Mas ele é rico em informação, A Bíblia através dos séculos, da CPAD, do Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, certo? Que nos deixou recentemente. Então, recomendo vocês adquirirem esse livro, que traz muitas informações em relação à Bíblia, tá? Fixação. Em 90 d.C., em Jâmnia, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, num concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Tá? Então, houve muitos debates, é claro, da aprovação de alguns livros, especialmente os livros daquele grupo chamado Escritos, né? Mas, assim, vale ressaltar que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar o que já era aceito.
Tá? Não foi feito um concílio para determinar o que de fato era ou o que não era, certo? Porque esses livros já eram aceitos pela comunidade. Ainda assim, quando nós falamos de canonicidade, tem aqueles, principalmente os opositores das Sagradas Escrituras, eles falam principalmente no período de Constantino, que Constantino determinou o que seria, o que não seria parte das nossas Bíblias, mas todo concílio ele não serve para de fato determinar, para dizer é isso. Não, ele vai trabalhar justamente com aquilo que já é aceito, com aquilo que a comunidade já aceita. Por isso que existem princípios, nós vamos falar isso daqui a pouco, critérios, né, nessa validação das Sagradas Escrituras. Tá ok? Outra coisa que também é interessante é que assim, a Bíblia ela vai fazer menção de outros livros que a gente não tem, que a gente não encontra, livros que são considerados desaparecidos, até hoje a gente não conhece, né? Números, no capítulo 21, ele vai falar do livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? Nós não sabemos, não chegou até nós. Josué, Samuel, eles vão falar do livro de Jazar. Também não conhecemos, né? Reis vai falar dos registros históricos de Salomão, Crônicas vai falar dos registros históricos do rei Davi. Então, são livros que nós não conhecemos, livros que são desconhecidos, perdidos, não sei como de repente nós poderíamos chamá-los, tá? Mas são casos que os segredos só Deus conhece. Talvez um dia nós tenhamos encontro com eles, né, como os manuscritos de Qumran, mas eu tenho certeza que assim como aconteceu com os manuscritos de Qumran, ou os manuscritos do Mar Morto, né, como também é conhecido, eles não vêm para distorcer as verdades, mas vêm para confirmar as verdades, né? O que aconteceu com os manuscritos do Mar Morto. Muitos textos foram encontrados muito antigos e que confirmavam toda a crença já e os escritos que nós tínhamos em nossas mãos. Tá certo? O cânon agora do Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Então, antes nós falamos do cânon do Antigo Testamento, dizendo que ele levou cerca de 1000 anos para ser composto, para ser escrito. Já o Novo Testamento levou aproximadamente 100 anos. É claro que levou menos tempo, né? Mas isso nós podemos contar tanto a história quanto a escrita em aproximadamente 100 anos. Então, um período bastante curto fazendo esse comparativo, tá? O que demorou, de fato, foi o reconhecimento canônico, tá? E aí isso foi motivado pelo grande cuidado que a igreja teve em exigir provas contundentes da inspiração divina. Tá? Outra coisa, claro, que também fez com que demorasse essa canonização foi o surgimento e a propagação de muitos livros heréticos, muitos livros complicadíssimos, com sincretismos, com outras culturas, outras religiões, e tinham essa pretensão de autoridade apostólica, né? Então a igreja sempre teve um grande cuidado, um grande zelo, tá? E esses livros heréticos são chamados dos livros apócrifos do Novo Testamento, tá? A gente vê que boa parte das cartas do Novo Testamento
elas são utilizadas justamente para combater grandes heresias que ao longo do tempo ali dentro iam surgindo, e como eu falei, com sincretismo com a cultura grega, pensamentos filosóficos, muitas coisas que foram acrescidas ali dentro e que estavam entrando sim dentro das igrejas, acabam sendo combatidas através dos escritos apostólicos, principalmente Paulo, né, que utiliza muito das suas cartas para combater os falsos mestres, os falsos doutores que tentavam entrar, e muitas vezes até conseguiam entrar dentro das igrejas com suas heresias. E o ponto muito debatido, inclusive posteriormente, em vários concílios, era a divindade de Cristo, né? Então foi um ponto muito debatido, foi um ponto bastante complexo, bastante problemático, tá? E não pelo fato da dúvida dessa divindade, mas pelo fato de pensamentos filosóficos contrários, né? Principalmente o gnosticismo, tratando a questão da dualidade, falando da matéria e do espírito, tratando Deus como um espírito longe da pecaminosidade da carne, sendo impossível Deus se manifestar em carne. Então isso contradiz todo o restante dos escritos do Novo Testamento. Então muitas coisas eles procuravam colocar debaixo do braço, tirar de cena, para tentar validar as suas ideias, os seus pensamentos gnósticos, os seus pensamentos contrário àquela doutrina. Por isso que Paulo fala, né? Mesmo que vier um anjo do céu e anunciar outro evangelho diferente daquilo que nós já pregamos, seja maldito, seja anátema, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia toda essa problemática que estava entrando dentro das igrejas, e muitas dessas igrejas aceitando. Tá? Então foi um período bastante conturbado, mas pela graça e providência divina, todas as coisas foram acertadas, colocadas no eixo, e grandes homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, combateram essas heresias, seja nesse cânon bíblico, seja depois em grandes concílios, e aí isso é uma matéria que entraremos, é claro, quando falarmos sobre a história da igreja, né, sobre esses grandes concílios, esses grandes debates, né, o arianismo, toda a sua força, toda a sua volúpia. Então nós iremos tratar isso quando nós falarmos da história da igreja. Tá? A ordem dos 27 livros que nós temos, essa separação dos evangelhos, Atos, as epístolas e aí o Apocalipse, vem da Vulgata. Nós falamos da Vulgata também na aula passada, que é a tradução latina do grego, né? A tradução do grego para o latim, certo? E é claro que ela também não está preocupada com a questão cronológica. Na questão da formação, nós podemos dizer que os primeiros livros que foram escritos no Novo Testamento foram as epístolas paulinas. Tá? Como eu falei, questão de datação é um pouco complexo, é um pouco difícil, certo? Mas podemos dizer que os 13 livros de Paulo, eles foram escritos entre 52 e 67 depois de Cristo. Se acredita que o primeiro livro, a primeira carta a ser escrito foi a 1 Tessalonicenses, que foi escrito em 52, e o último, 2 Timóteo, em 67 depois de Cristo, que foi um pouco antes do martírio de Paulo em Roma. Tá? Esses foram também, né, além de serem os primeiros escritos, foram também os primeiros aceitos como canônicos, certo? O próprio apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, chama os escritos de Paulo de escritura. E quando se fala de escritura, voltamos lá a Timóteo, né? Nós estamos falando de um título que é aplicado somente à palavra inspirada por Deus, tá? Em seguida foi escrito Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, né, escrito em aproximadamente 63 depois de Cristo. Depois vieram os evangelhos, primeiro os sinóticos, escrito entre 60 e 65, e depois João, que foi escrito lá em 85 depois de Cristo. Quando nós falamos de sinóticos, nós estamos falando de livros semelhantes em sua estrutura,
Tá? Então, se nós pegarmos Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver uma estrutura bastante parecida, muito texto que é tratado em um, é tratado em outro também, muitos acontecimentos são tratados nos três evangelhos, né? E João, quando a gente pega em comparação com os outros três, a gente vê uma diferença bastante grande, né? Ele já trata, já dá para ver que já é de um outro período, tratando com outros propósitos, outros objetivos, e tem uma estrutura bastante diferente dos demais evangelhos. Tá? Por isso que esses três evangelhos são chamados de sinóticos ou parecidos. Parecidos, é claro, não que contém o mesmo texto, né? Mas a sua estrutura é bastante próxima. Tá? Depois a gente tem as epístolas de Hebreus a Judas, que foram escritas entre 68 e 90 depois de Cristo. Tá? Hebreus é um livro que a gente não conhece ainda a sua autoria, não sabemos até hoje. Muitos procuravam ou procuram colocar a autoria a Paulo, algo que hoje academicamente é bastante contestado. A gente não encontra, ou praticamente não encontra dentro da academia, alguém que venha dizer que tenha sido Paulo, né? Quando a gente pega a tradução, a gente vê muitas semelhanças, mas quando se pega o texto grego, a gente vê muitas diferenças. Tá? Agostinho era alguém que dizia que tinha sido Paulo, e aí ao longo da história foram levantados vários autores, né? Apolo, Barnabé, mas até hoje a gente não sabe. Orígenes, que foi um dos homens mais brilhantes, mais ilustres da igreja primitiva, né? um dos nomes mais conceituados entre os pais da igreja, que inclusive é anterior a Agostinho, né? Ele afirmava que quem escreveu só Deus sabe com certeza. Então é algo bastante difícil, bastante complexo de se afirmar. Tá? E Apocalipse, então, que foi o último escrito em 96 depois de Cristo, tá? Durante o reinado do imperador Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como quanto ao Apocalipse. Tudo isso tão somente revela o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Então, foi algo bastante demorado, bastante complexo, bastante debatido, bastante criticado, e como o texto fala aqui, tudo isso revela esse cuidado da igreja e essa responsabilidade que se tinha na aceitação desses livros dados como inspirados. E é claro que cremos que, assim como os autores bíblicos, não é claro que não na mesma proporção, mas assim como os autores bíblicos foram inspirados para escrever os livros, nós cremos também que todos esses debates, esses concílios e essa canonização também tenha sido inspirado pelo Espírito Santo, dadas as devidas proporções. Tá certo? Se pensarmos que a Bíblia ou o Novo Testamento terminou a sua escrita lá em 96, no máximo 100 depois de Cristo, foi quase 300 ou quase 300 anos depois, né, que esses livros foram de fato fechados, aceitos como canônicos. Antes de 400 todos eles já eram aceitos, né? Mas em 367, mais ou menos, Atanásio publicou uma lista de 27 livros que são os mesmos que a gente tem hoje. Só que essa lista foi de fato aceita em 393 no Concílio de Hipona. Tá? Então, ao longo da história da igreja, aconteceram diversos concílios. E o que são esses concílios? São assembleias. A gente pode chamar de assembleias gerais que reuniam a liderança da igreja de diversos lugares, né, espalhados pelo mundo antigo conhecido, que eles se reuniam para debater assuntos referentes à fé cristã. Tá?
como eu falei, nessa questão dos concílios, esses debates, essas discussões, a gente vai tratar mais para frente quando nós falarmos sobre a história da igreja. Tá? No Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, nós também temos alguns livros que são chamados ou tidos como desaparecidos, né? 1 Coríntios 5,9, Paulo vai falar de uma carta que enviou anteriormente. E a gente não sabe que carta é essa ou qual era o seu conteúdo. Colossenses 4,16, Paulo vai falar de uma carta aos Laodicenses. Também, nós não conhecemos essa carta, nós não sabemos do seu conteúdo. Tá? Assim como no Antigo Testamento, podemos falar também para o Novo Testamento que Deus, na sua soberania e no seu controle de todas as coisas, preservou aquilo que deveria de fato chegar a nós para avivar a nossa fé, para encontrarmos o Criador. Tá? Então, o que ficou, ficou, e o que chegou a nós era o que de fato deveria chegar. Esse é o meu pensamento, essa é a minha crença. Tá certo? Falando agora da fixação, a fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Tá? Então, nessa ocasião, os 27 livros de fato foram reconhecidos e aceitos como canônicos. A gente tem então os critérios para essa canonicidade. O primeiro critério é a apostolicidade. Os livros deveriam ser escritos por um dos apóstolos, né? Ou por alguém que tivesse um relacionamento com esses apóstolos, né? A gente poderia chamar de primeira e segunda geração, tá? Ou diretamente pelos apóstolos, ou alguém que esteve próximo, esteve junto com os apóstolos. Tá? O segundo critério é a universalidade. Teria que ver se esse livro tinha circulação de fato na comunidade cristã e a comunidade aceitava como inspirado por Deus. Tá? Então precisava ter também essa circulação, precisava ser reconhecido a sua autoria como um apóstolo, alguém relacionado a um apóstolo. Precisava ter circulação e também o reconhecimento da comunidade de fé sobre essa inspiração. O conteúdo do livro, tá, também deveria possuir qualidades espirituais e qualquer tipo de ficção que fosse encontrada nesses livros, e aí nós temos vários livros que são chamados apócrifos e pseudepígrafos, que tem muita ficção, tem muita história que nós não encontramos em nenhum outro lugar das Escrituras, né? E isso era tido como inaceitável. A inspiração, tá, deveria possuir evidências dessa inspiração, tá? E a leitura em público. O que isso significa? Esses livros eles tinham que ser lidos, conhecidos pela comunidade. Eles não poderiam tratar de assuntos ocultos, nós vamos falar disso daqui a pouco, que era proibido de circular, que as pessoas não poderiam ler, nenhum livro seria admitido para leitura pública se não possuísse características próprias, né? Então, muitos livros eram bons e agradáveis para a leitura particular, mas não podiam ser lidos e comentados em público, como se faziam com a lei e os profetas nas sinagogas, né? E essa leitura que Paulo exorta a Timóteo, 1 Timóteo 4:13, certo? Nós temos algumas testemunhas ao longo da história também que são importantes nessa aceitação. Então, Clemente de Roma foi uma das peças importantes já do primeiro, segundo século, né? Que lá em 95 depois de Cristo, inclusive provavelmente antes da escrita do Apocalipse, né? Ele escreve uma carta à igreja de Corinto e ele cita vários livros do Novo Testamento. Né? Policarpo também, que foi um dos discípulos do apóstolo João, tá? Ele escreve uma carta aos Filipenses lá pelo ano de 110 depois de Cristo e cita diversas epístolas de Paulo. Também isso é importante. Inácio lá pelo ano de 110 também, né? Cita grande número de livros do Novo Testamento em vários escritos que ele faz. Tá? Justino, o mártir, ele
A história nos conta que ele nasce justamente no ano da morte do apóstolo João, né? Então, escrevendo lá por cerca de 140 depois de Cristo, ele cita diversos livros do Novo Testamento também. Irineu cita diversos livros e, inclusive, Irineu ele chama esses livros de Escritura. Ele dá esse título a esses livros que ele cita do Novo Testamento, tá? E Orígenes, como nós já falamos antes, o homem mais brilhante, mais ilustre, né, da igreja primitiva, ele cita vários livros, embora é claro que ele tenha certas dúvidas em relação a Hebreus, Tiago, 2 Pedro e 2ª e 3ª de João. Tá certo? Então a gente já consegue observar que esse período de canonicidade não foi um período de simplesmente uma aceitação generalizada e vamos pegar esse daqui não quero, não. Teve todo um trabalho, todo um processo de análise. O Antigo Testamento já não foi tão longo esse período de canonicidade quanto do Novo Testamento, né? Mas teve um longo período de escrita. O Novo Testamento teve um curto período de escrita e um longo período de canonicidade, certo? Os livros apócrifos, tá? Apócrifo significa escondido, oculto, em referência a livros que tratam de coisas secretas, misteriosas e ocultas, né? Basicamente o que a gente falou antes em relação à canonicidade, o critério de aceitação desses livros. Se esses livros possuíssem algo que fosse considerado oculto, né? Algo que fosse considerado misterioso, esses livros teriam, é claro, problemas na sua aceitação. Tá? No sentido religioso, o termo significa não genuíno ou espúrio. Tá? Esse termo foi primeiro aplicado por Justino e esses livros eles jamais foram aceitos de fato tanto pelos judeus no cânon hebraico, né? Nem citados por Jesus e nem reconhecidos pela igreja primitiva. Nós não temos esses livros reconhecidos de fato como... Nós temos recomendações de leituras de muitos desses livros, né? O livro do pastor de Hermes, por exemplo, falando do Novo Testamento, os apócrifos do Novo Testamento. Nós temos apócrifos do Antigo Testamento e nós temos os apócrifos do Novo Testamento. Então... O pastor de Hermes era muito recomendado a leitura, e era um livro apócrifo. E muitos livros eram conhecidos como livros somente cultural ou livros de circulação comunitária, mas era reconhecido também que não havia uma inspiração divina. Havia relatos históricos, havia uma importância histórica, cultural, mas não uma importância religiosa, certo? São 14 os livros apócrifos, 10 livros e 4 acréscimos a livros. Antes do Concílio de Trento, a Igreja Romana aceitava todos, mas depois passou a aceitar apenas 11, 7 livros e 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa grega mantém os 14 até hoje, certo? No livro de vocês, a partir da página 111, tem uma lista bastante detalhada desses livros. Tá? Eu vou apenas citá-los para não prolongar muito mais ainda a nossa aula, que já está em 42 minutos. Tá certo? Os 7 livros que nós temos na Bíblia Católica, que nós não temos na nossa Bíblia Protestante, são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Ainda tem 4 apêndices ou acréscimos, né, que tem em Esther e Daniel, que contam algumas outras histórias. Tá? A Igreja Romana aprovou os apócrifos em 1546 para combater a reforma protestante. Isso é um ponto importante. Que combatia as novas doutrinas romanistas do purgatório, da oração pelos mortos e da salvação mediante as obras que os apócrifos apoiavam, principalmente nesse sentido da oração pelos mortos em Tobias. Tobias nós temos muitas heresias, nós temos muitos problemas, mas são livros que nós encontramos na igreja, nas Bíblias católicas. Se você tem uma Bíblia católica na sua casa,
não há problema de nós fazermos essa leitura, não há problema de nós lermos esses livros. O problema é de nós tratarmos esses livros como inspirados ou como regras de fé e prática. Não, esses livros eles têm uma grande importância, principalmente Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, eles têm uma grande importância histórica, uma grande importância cultural. Quando nós finalizamos o Antigo Testamento, nós finalizamos com o domínio persa. Né? Mas entre o domínio persa, viramos a página do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós estamos no domínio romano. Entre o domínio persa e o domínio romano, teve ainda o domínio grego. E esse domínio grego, por Alexandre o Grande e depois por seus generais, motivaram grandes transformações que nós encontramos no Novo Testamento. Macabeus, são 2 livros, tanto o primeiro quanto o segundo, vai registrar muitas histórias importantes para o conhecimento do Novo Testamento, para compreendermos como que mudou tanta coisa, porque quando nós viramos a página do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, muitas coisas são muito diferentes. Então, esses livros, eles apontam muitas questões culturais que ocorreram, grandes transformações que ocorreram para conseguirmos compreender o que estava acontecendo no Novo Testamento. Mas isso como dado histórico, como dado cultural, certo? E não como um dado inspirado, divinamente inspirado. Tá certo? Por essas questões, né? Eles acabavam então encontrando apoio nesses livros apócrifos para tentar validar esses pensamentos, essas doutrinas, né? Principalmente essa salvação mediante as obras, que foi algo muito debatido e muito contestado durante essa reforma protestante, tá certo? Nessa compra de terrenos no céu, por exemplo, né, as indulgências para tentar salvar as pessoas do purgatório, para tentar salvar as pessoas do inferno. Tá certo? E assim, ainda dentro da Igreja Católica, dentro dessa organização, ainda tiveram muitos e muitos debates até a aceitação desses livros. Então, antes eles aceitavam todos os 14 e depois eles acabaram aceitando somente 11, né, deixando 3 de lado. O que significa esse pseudepígrafos? O termo significa falso escrito. Esses livros são caracterizados por encabeçar um autor que não escreveu na tentativa, ou que não escreveu, faltou uma vírgula, né? Que não escreveu na tentativa de validar o seu registro, tá? E essa prática era muito comum na antiguidade, não é algo que aconteceu somente na igreja, era muito comum, obras filosóficas, por exemplo, né? Que foram dadas autoria a autores antigos e justamente com o objetivo de facilitar a propagação dos seus escritos, tentar facilitar a propagação dos seus pensamentos, tentar facilitar a propagação de algumas questões que não estavam de fato no pensamento do autor antigo. Tá? Então nós temos esses pontos. Tá? Foram encontrados 26 livros pseudepígrafos do Antigo Testamento e 24 livros pseudepígrafos do Novo Testamento, porém nenhum deles foi algum dia reconhecido pela Igreja. Esses livros eles davam a autoria, digamos, nós temos o livro de Enoque, né, um apocalíptico de Enoque, mas não foi Enoque que escreveu, e todos sabem que não foi Enoque que escreveu. Esse título, esse falso autor, é dado justamente para tentar fortalecer esse escrito, né? Mas não foi de fato Enoque que escreveu. Tá? Também no livro de vocês tem uma lista bastante extensa e bastante completa sobre esses livros. Então, olhem também o livro de vocês para vocês conseguirem entender um pouco melhor ou visualizar um pouco melhor esses livros apócrifos, esses livros pseudepígrafos, tá? Como eu falei no início, esses vídeos eles têm o objetivo de ser um subsídio a mais ao livro, ao material de vocês, tá certo? Nós não vamos conseguir em 30, 40 minutos, nossa aula já passou de 50 hoje,
falar de tudo que nós poderíamos falar ou deveríamos falar, né? Mas se você juntar, se você conseguir analisar essas aulas juntamente com o livro de vocês, você será ricamente abençoado, tá certo? Então ficamos por aqui. Essa é a nossa última aula. Durante a semana nós iremos enviar as provas para vocês e dar algumas diretrizes para vocês em relação ao funcionamento dessa prova. E peço novamente, assim como no início dessa aula, que aqueles que não entregaram ainda o seu trabalho, o façam o quanto antes, tá? Até sexta-feira, no máximo, nós iremos fazer as avaliações. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês.